dado por si só e de uma fonte única, ele não vale muita coisa. É um commodity, né? Primeiro, você tem que ter uma visão regulatória, você tem que ter uma visão mercadológica, né? Tem que ter uma visão cliente ali dentro da estratégia de onde você tá. Aí, cara, comer com farinha, cada instrução normativa que sai muita, né? Tem que ter cuidado que a gente ainda tem que se adaptar a várias mudanças que estão acontecendo. A minha sensação hoje é que o mercado, no geral, ele anda mais rápido do que o Banco Central, mesmo o Banco Central andando rápido. Eu vejo muita evolução, principalmente no PF, acho que foi bastante focada aqui as ações, mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem muito espaço ainda para crescer. Eu não fico confortável de onde a gente está hoje, porque eu sei do potencial que isso tem. Tem, inclusive, na própria resolução, a questão do ressarcimento ali de infraestrutura. E agora que é um momento que a gente está priorizando o PJ, para a gente escalar isso, é um momento interessante para ser revisto. Isso está lá na resolução, porém nunca foi aplicado. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Let's Money Podcast. E hoje o nosso papo é direto sobre os bastidores do mercado financeiro, que a gente vai falar de Open Data. A gente vai conversar hoje com um dos principais bancos do mercado, com o Santander, e vamos entender um pouquinho mais dessa estratégia que olha para os dados como oportunidade de negócio em diferentes áreas. A gente vai falar aqui não só de Open Finance, mas falar de oportunidades da PF, PJ, vamos olhar também em pagamentos, então a gente vai conseguir fazer, entender um pouquinho mais a estratégia de um grande player como esse e com a figura super relevante aqui dentro do nosso mercado, que é o Leandro Pupi. Ele é Head de Open Data no Santander e já passou aí por outras empresas como Ambev, o Banco do Brasil, sempre reconhecido dentro da comunidade do Open Finance, para poder compartilhar mais da trajetória dele e contar o que eles estão fazendo lá. Prazer te receber aqui, Leandro. Obrigado, Gabriel. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí. Eu mesmo ouço muito aí à noite, madrugadas adentro do seu podcast. Prazer estar aqui com você. Boa. E agora a gente está gravando presencial, né? A gente estava lembrando aqui já em bastidores que a gente fez um primeiro papo. Na época, eu tô na dúvida se estava no Banco do Brasil ainda, mas tem muito tempo, né? A gente nem tinha o nome Let's Money, nem Let's Open, era o nome antigo, ainda era Open Box, era bem das antigas, mas que legal foi acompanhar também a sua jornada dentro do mercado, né? A gente já teve a oportunidade de fazer juntos premiação para Open Finance, já tocamos alguns projetos aí, então vai ser legal poder bater esse papo contigo. Antes da gente entrar no Santander, eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória para a gente dividir com a nossa audiência aqui também, cara, como é que foi um pouco dessa sua jornada até você cuidar dessa estratégia de Open Data dentro de uma instituição tão grande como o Santander, cara? Cara, legal. Vou tentar resumir aqui essa jornada. E sinto também bastante similaridade com a sua jornada, como a gente estava conversando aqui, né? Eu sou de Brasília, nascido e criado em Brasília. E Brasília, para quem não sabe, você cresce lá e tem que passar num concurso público. Então, imagina a pressão que fica. Lá aquela história do primo que passou no concurso deve ser verdade. Né? Tem muitos primos que passaram no concurso. Tem uma pressão social para você seguir a carreira de concurso. E assim eu fui lá dentro de Brasília. Eu era desenvolvedor, trabalhava ali na Autotrack. Sempre gostei muito de tecnologia. Sou graduado, especializado nessa área. E aí eu sempre também quis atuar no sistema financeiro pelo potencial de impacto, né? Acho que o pagamento está no dia a dia de todo mundo, financiamento, todo o planejamento. Então, assim, sempre me chamou a atenção essa área. Até que aí eu comecei a estudar para concurso. Meu foco ali, Banco do Brasil, Caixa, as instituições financeiras. E aí deu certo, passei. Depois de um ano ali de estudo, consegui passar tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil. Acho que poucos sabem, mas eu entrei na Caixa, assumi. Ah, legal. Fiquei lá 8 meses, muito pouco tempo, até ser chamado para o Banco do Brasil, onde eu tinha mais alinhado ali tanto as ações do Banco do Brasil. Foi minha primeira conta que eu abri quando comecei a trabalhar. Eu também tive na faculdade meu cartãozinho amarelo. Cartãozinho amarelo. Universitário, acho que era universitário, era isso. Então, foi bacana, assim, eu entrei no Banco do Brasil e foi muito legal, porque aí eu lembro que era 2017, quando eu estava lá desenvolvendo aplicativos para o Banco do Brasil, para dispositivo móvel, e
E aí me convidaram na época ali, Pacini, Ribas, o pessoal que é bastante forte também na tecnologia do Banco do Brasil. Eles abriram uma sala num subsolo falando, a gente está começando o Open Finance, isso Open Banking, em 2017. Nem tinha Open Banking aqui no Brasil ainda. Sim, sim. Então, mas o que era chamado de Open Banking, né? E até uma visão ali do gestor na época, o Túlio Germano, onde ele, vendo o movimento do Reino Unido, do PSD2, ele estava chamando de Open Bank ali um projeto onde a gente poderia monetizar via APIs, criar um Bank as a Service. Padronizado, né? Um plug and play ali para terceiros poderem conectar. Hoje que a gente chama aí de área do desenvolvedor, vamos dizer assim, né? Você já estava olhando para isso, cara. Hoje tem gente que ainda não olha para isso. E você já estava olhando nessa época, né? Exato. E aí a gente abriu essa salinha, abrimos o portal do desenvolvedor. Então, developers. Aí tem todos. Hoje, se você pesquisar no Google ali ou em qualquer site de busca, você encontra de todas as instituições, inclusive o próprio Santander, developers.santander.com.br. Então, a gente foi, inclusive, a primeira instituição a lançar. E aí ali foi interessante, que a gente juntou a área de negócio, a diretoria de negócio, junto com a diretoria de tecnologia, para falar, vamos lançar APIs para vender. A gente tinha uma meta ali de quantidade, de 100 APIs ali dentro de um espaço de tempo. E aí a gente começou umas brigas muito legais ali no subsolo entre negócio e tecnologia para conseguir sair do outro lado. Porque a gente lançou um monte de API, ninguém estava utilizando, era ruim. Então a gente começou a discutir sobre design de API pensando no negócio. Legal. Então, para mim, foi um super laboratório. Isso em 2017, 2018. Então, fomos os primeiros ali a lançar o portal do desenvolvedor, dentre as grandes instituições. Isso estava como... Já estava ficando meio híbrido ou ainda 100% como desenvolvedor? Por enquanto, ali eu estava mais tecnologia. Uhum. Porém, eu vi uma dor muito grande entre essa comunicação negócio e tecnologia, né? Então, foi ali que eu comecei também a me interessar muito com a área de negócio, de entender, cara, o que a gente está querendo resolver, como é que a gente traduz para tecnologia, como é que a gente comunica melhor com o negócio. Uhum. Foi que eu comecei a exercer um papel ali, um agente duplo dentro, boa. dentro das diretorias. Legal. E o Banco do Brasil criou o projeto Open Banking em 2020, junto ali com a regulação, e foi quando o projeto foi criado, ali não tinha ninguém de tecnologia ainda, mas eu apoiava ali o time da diretoria de negócios, era focado ali na diretoria de negócios. E aí a gente lançamos o regulatório, assim, e o projeto foi desenvolvendo. Até que neste momento eu queria bastante poder tracionar o tema, trabalhar, ser mais protagonista dentro das definições. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais o mercado, falar também com as empresas. A gente começou a fazer os eventos ali de forma remota. Entrou a pandemia, né? Então a gente começou a fazer podcasts. Então foi um momento bem interessante, que aí eu comecei a ver o mercado também, outras possibilidades, num escopo diferente. E aí foi nesse momento que eu me interessei em poder voar em novos ares, assim, digamos assim. E também para eu poder direcionar assim, minha carreira para um escopo que eu tinha maior ambição, que era muito mais focado ali no negócio, em produto. E aí eu fui convidado para a Belvo. Fui para a Belvo, onde eu fiquei ali 2 anos e pouco. Que aí tive a oportunidade de liderar o time na América Latina, Brasil, México e Colômbia. Também lançamos diversos produtos, aí já no escopo de Open Data, eu diria, porque ali a gente mesclava, né? O que estava de regulatório que a gente poderia começar a utilizar, o que a gente ia via scraping, como muitos caras estão pegando dados ali informacionais de contábeis das empresas, de previdências, dentro do México, Colômbia. Então, foi também uma experiência super bacana. A gente teve a oportunidade de lançar diversos produtos. Legal. E como que foi para você essa saída, por exemplo, você sair do concurso e ir para o mercado privado? Eu acho que é um movimento que alguns vão fazendo ali e tudo mais, mas você sair dali para uma startup já também tem um outro risco maior ali, né? Como é que foi um pouco dessa mudança aí, pessoalmente também falando? Foi difícil, assim, eu gosto... O desafio me motiva nesse sentido, né? Eu gosto de me botar numa zona de desconforto, e com certeza startup é uma zona de desconforto total. Porque cada dia é um dia, você não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eu gosto muito disso, porque
provoca assim, a desenvolver outras coisas que você, num ambiente mais, digamos assim, que você já está mais seguro, acostumado ali, você não desenvolve. Então, isso eu gosto muito, assim. Acho que isso reflete até nos meus hobbies ali, né? Eu gosto de corrida, ultramaratona, essas coisas. Então eu gosto de me botar em zonas de desconforto. Quando tá tranquilo, você vem com uma ultramaratona. Exato. Então, para mim foi uma quebra de paradigma, assim. Porque eu estava num ambiente, querendo ou não, estável. Fui para um ambiente mais instável, porém que me provocava em diversos aspectos, inclusive na minha evolução em termos de empreendedorismo. Porque uma vez que você está na startup, você sabe muito bem ali, você olha do marketing... o financeiro... Não tem mais cabeça para ficar botando tanto chapéu, né? Exato. Você vai usando todos que tem pela frente. Não tem dessa de assim, a sua responsabilidade é essa. E num momento também que o próprio Open Finance, etc., era tudo muito incerto, né? Assim, a gente tinha uma expectativa boa, mas o que vai ser exatamente, como vai ser, qual velocidade vai ser, a gente não sabia, né, o que ia acontecer, né? Então, é uma mudança, enfim... Foi no meio da pandemia, né? Foi. Então tem vários ingredientes aí para fazer essa mudança de cenário, né? E não só não sabia, né? Como a maturidade do Open Finance estava muito baixa ainda. E eu acho é uma preocupação até, inclusive, assim, olha, para esse business que eu estou indo dar certo, o mercado também precisa dar certo. E como é que a gente faz isso acontecer? E eu acho que muita gente se viu nessa posição, né? De forma parecida, né? O cycle hype ali, né? O Open Finance ele começou também similar à inteligência artificial que a gente está vivendo hoje. Então, ele passou 2 anos ou 3 anos, a gente viu que a maturidade não ia revolucionar de uma noite para o dia, assim. Então, isso aconteceu. Foi interessante na Belvo, porque, primeiro, eu já trabalhava com APIs. Ali na Belvo, eu fiquei responsável pela área de produtos, porém investindo em vários chapéus. E ali o Open Finance estava instável. Assim, instável que eu digo em termos de maturidade de qualidade de dados e tudo mais. Então, a Belvo recorria muito a uma parte mais híbrida, que é exatamente do scraping com o regulado, onde a gente buscava ali qualidade de dados, melhor qualidade de dados para entregar para o cliente. Então, foi uma grande aventura. Assim. Eu lembro até de uma história que a gente estava... Como na Belvo tinha essa questão de scraping, então a gente tinha que entender como é que os aplicativos disponibilizam a informação. Então, eu tinha que pegar, por exemplo, se eu sou um motorista de Uber, de aplicativo de, sei lá, 99 táxi ali, se eu sou um motorista desses aplicativos, como é que eu recebo ali um extrato para ver quanto que eu vou receber e tudo mais? Então, eu precisava ver o aplicativo de um motorista. E aí, eu saía... Primeiro, tinha vezes até que eu pegava, ativava ali o aplicativo como motorista, fazia um trabalho para gerar extrato, para ver como é que era, para ver como é que a gente ia resgatar a informação para gerar um produto ali para um motorista. Legal. E aí eu fiz isso diversas vezes, assim, por isso que eu falo de vários chapéus, né? Você está responsável pelo time de produtos da América Latina, você está sendo motorista de um aplicativo para tentar ver como é que é o extrato de receber. Legal. E eu acho que isso vai te dando repertório também, né? Às vezes eu fico com a sensação de que com o repertório que eu tenho desenvolvido hoje, cara, eu lidaria de outra forma com os problemas que eu tinha na época do corporativo, assim. Às vezes eu falo assim, caramba, cara, eu queria talvez em alguns momentos pegar o cérebro que está ligado em não sei quantas frentes, e o que acontece se eu focar em uma só e ver como é que isso se comportaria, etc. Mas eu fico olhando para isso, de como é que realmente essas experiências diferentes vão moldando a gente como profissional. Como é que foi para você essa virada quando você pega essa bagagem de poder olhar assim, eu estou olhando várias línguas diferentes, eu estou olhando produtos para locais diferentes, eu estou olhando regulações em níveis, estágios diferentes em cada um dos países, e pegar essa bagagem no momento que você faz essa transição e entra pro Santander, assim? Cara, eu tenho 2 pontos de vista quanto a isso. E um deles eu tenho que ter muito cuidado. E acho que todo mundo, assim. Primeiro, eu acho que a bagagem ajuda em vários aspectos, assim. E aí, que nem você tava falando até da sua trajetória aqui antes, esse negócio de, cara, vai lá, começa e vai ajustando a rota e você vai
querendo ou não, você vai se aprendendo com isso, vendo qual é o melhor caminho, tendo que pesquisar, perguntar. Então, isso te tira de uma zona de conforto que eu acho legal. Que você, cara, você tem que fazer acontecer uma coisa. E você faz aquilo acontecer, então você tem que envolver diversos aspectos ali que você vai crescendo e vai criando essa bagagem que você falou. E que eu acho que quando você vai trabalhar num escopo amplo de dados, como Open Data, tudo isso favorece. Porque, no fim das contas, a gente está cruzando aqui diversas áreas, diversas frentes do sistema financeiro dentro de um escopo informacional que a gente quer produtizar ali, pensando no cliente. Então, para mim, toda essa passagem do mundo de um grande banco, de uma fintech, até que eu fui para a própria Chicago Advisor ali, junto com o próprio Banco Central na implementação do Open Finance. Então, eu consegui ver também como é que é a parte regulatória, como é que saem as instruções normativas, que até hoje eu tenho que comer com farinha ali a cada iene. Isso aí é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Então, assim, são várias verticais, né? Regulatório, então tem que, cara, comer com farinha cada instrução normativa que sai muita, né? Fiz até um levantamento recente ali, vi que eles têm aumentado mais de 50% ano ali a quantidade de instruções normativas do Banco Central. Isso que eles estão falando que tá sem gente lá, meu. No dia que tiver 100%, ferrou. Exato. Então, primeiro, você tem que ter uma visão regulatória, você tem que ter uma visão mercadológica, né? Tem que ter uma visão cliente ali, dentro da estratégia de onde você está. Aí tudo isso aqui você vai criando essa bagagem. Acho que tudo isso favoreceu para estar onde eu estou hoje, que é no Santander, uma empresa global, trabalhando com várias fontes de dados diferentes para prover essa experiência. E, ao mesmo tempo, com total conexão ali também com o Febraban, o regulador, onde você tem essa frente regulatória essencial também para estar trabalhando. Um conceito que eu ouvi uma vez, eu gosto muito, que é a de vantagens injustas, assim. E que você tem que abusar delas. Então, se você está num local que ele é grande e, vamos dizer assim, tudo que você faz já nasce muito grande, tem uma força comercial já montada, isso tem distribuição, usa isso a seu favor, assim. Não fica olhando pelo lado do que... vamos dar um exemplo. Quando você é pequeno, ninguém te conhece. Então, é o que eu estava falando aqui. Quando eu comecei a newsletter, eu boto qualquer nome. Ninguém conhece. Se der errado, pouca gente vai saber aquilo ali, né? Não tem muito problema. Então, você vai ajustando à medida que dá certo. E o contrário também é verdade. Então, se você já é grande, cara, usa o que já tem ali ao seu favor e, eventualmente, vamos dizer assim, lide com o que não é tão bom, mas, assim, o que você tiver de vantagem, usa isso ao máximo que você puder. E eu acho que às vezes a gente não tem clareza dessa vantagem, do tipo assim, olha, eu tô num papel que eu tenho mais risco, mas eu tenho menos aversão a risco, eu tô num local onde eu posso falar mais com o cliente, ir lá e fazer, e etc. Bom, no Santander você não pode chegar numa agência lá e sair parando os clientes, você tem que combinar com o gerente ou com não sei quem, que você vai fazer uma ação, Sim. etc. Mas, ao mesmo tempo, se você organizar, se você quiser, você fala com 1000, se você quiser. Exato. Assim, a escalabilidade. Exato. Então, eu acho que é muito bom você entender o que você tem realmente de pontos fortes ali para aproveitar isso. E quando você olha para a carreira, também. Então, assim, olhando até para o seu histórico, é legal ver como é que você combina assim, eu tenho um lado desenvolvedor, tem um lado que eu consegui a parte de empreendedora, tem outro lado de regulação e de navegar com os stakeholders aqui. E é curioso que, de certa forma, mesmo que não tivesse, talvez não fosse o caso pensado, mas você vai se preparando exatamente para a posição que você está agora. Quando você olha para trás, parece que você fez planejado, né? Não, vou aprender isso, aquilo e tal. E hoje você está numa posição que você consegue aproveitar isso tudo, né? É verdade. Não, eu falei de um ponto de vista, né? Que a bagagem favorece, e que nem você bem falou, que parece que tudo se conecta para estar onde a gente está hoje. Mas também eu acho que a bagagem pode desfavorecer no seguinte sentido, né? Então, por exemplo, até o pessoal que começou no Open Finance e tá há tempos, a gente sabe que é um pessoal até passional com o tema, porque assim, é o meu filho, né? E realmente é um filho de muita gente aqui. Teve até a celebração dos 5 anos, onde o pessoal estava em conjunto ali. Então isso é muito positivo, é um pessoal com muita bagagem e muito valioso. Só que ao mesmo tempo, quando eu dou aula, eu até falo bastante ali sobre esse tema, que é a questão do chamado de escrutínio empírico. Que é, por exemplo, cara, você vai lá num médico que ele tem 40 anos de experiência em joelho, vai mexer no seu joelho e ele fala, não, é assim, puxa, porque eu sempre fiz assim, e esse é o correto. Aí você sente dor, caramba, não sei o quê. Aí outros profissionais já estão numa vertente onde, cara, se mexer aqui talvez é diferente e tudo mais. Então,
o escrutínio empírico é perigoso, porque você, como profissional, você vai adquirindo tanta bagagem que você cria uma autoconfiança sobre aquilo que você está fazendo muito grande, a ponto de, muitas vezes, nem se questionar se não deve mudar a rota em alguns ou vários aspectos, ou pivotar algumas coisas. Então, é uma coisa que eu tenho que ter cuidado e a gente tem que ter cuidado como, vou falar pais aqui do Open Finance, pais e mães, né? A gente tem que ter cuidado que a gente ainda tem que se adaptar a várias mudanças que estão acontecendo, e por isso que a gente estava até falando da questão de oxigenar um pouco a turma, sempre ter aqui um pessoal que está entrando novo, junto com o pessoal que tem o histórico, para a gente garantir que a gente não entenda que aquele caminho que a gente definiu, a gente tem que continuar perseguindo isso e deve ser dessa forma. Então, cabe uma autocrítica com a bagagem que a gente tem de sempre se questionar se esse caminho que a gente definiu lá atrás é o correto a ser seguido. A minha sensação hoje é que o mercado, no geral, ele anda mais rápido do que o Banco Central, mesmo o Banco Central andando rápido. Porque de quando a gente começou para agora, a gente não estava falando de IA generativa, de agentes, daqui a pouco agente já é uma palavra que não quero ouvir, já saiu de moda, agora é uma outra coisa, modelo proprietário, modelo fundacional, e vamos dizer assim, tem tanta coisa acontecendo fora também, que se a gente não tiver aberto a ouvir também o que está acontecendo fora, a gente realmente fica para trás, vamos dizer assim, no potencial que a gente poderia usar, né? Então, se a gente, igual você falou, se a gente em algum momento estava no papel de evangelizar sobre uma inovação, o que estava acontecendo ali, a gente pode perder esse bonde, né? Tem várias outras pessoas em alguma mesa, algum outro podcast que estão evangelizando de algum tema que vai vir alto e tem conexão com isso tudo aqui. Então, realmente, todos esses conceitos que o pessoal fala, da gente continuar aprendendo sempre, continuar estudando, isso não deixa de ser verdade, assim, né? Mesmo você sabendo, não é fácil se manter atualizado com tudo que rola. Né? E é desafiador, né? Porque, como você está falando, o mercado é muito criativo. Então, a gente está vendo várias iniciativas. E o que você vai filtrar para estar estudando ali que realmente faz sentido, né? Esse senso crítico, porque muita coisa tá, digamos assim, num hype. Então, você vai ver várias tecnologias, várias iniciativas num determinado hype. Aí, você ter a capacidade de ter um senso crítico do que de fato vale você investir energia, de estar estudando, se aprofundando para fazer uma diferença naquilo que você está executando e fazendo, para mim, isso, a bagagem faz a diferença. E para mim isso é o mais valioso quando você pega, principalmente você conversa com pessoas mais sêniores, que são capazes de fazer mais as perguntas certas antes de... É aquele negócio, igual na tecnologia eu gosto de cruzar também com essa parte de tecnologia que é, cara, antes de codar, vamos validar as hipóteses aqui, antes de botar a mão na massa, vamos ver aqui se isso faz sentido ou não. Senão a gente já começa algumas coisas, né? Que se a gente for acabar entrando num fluxo ali, tudo que a gente achar que é interessante entrar no fluxo de desenvolvimento, a gente vai, muitas vezes, pode acabar... Talvez uma etapa anterior fortalecendo aqui a decisão e tendo um senso crítico um pouco mais refinado. Me conta aqui, cara, o que faz o cargo de Head de Open Data? Tudo que for dado novo, passa na sua mão, como que é isso? E se... enfim, vamos entrar nesse conceito primeiro aqui. Tá. Eu vou começar pelo final. Tá. E até o que me motivou a estar no Santander hoje, quando recebi o convite. Primeiro é que, assim, o cliente importa, né? Eu gosto muito de pensar sempre no cliente aqui primeiro. E o Santander tem isso na cultura dele. Cara, o cliente em primeiro lugar, e vamos resolver os problemas dele, vamos transformar aqui a experiência dele em determinados aspectos melhor. Dito isso, como é que eu faço para eu garantir que isso aconteça, né? Então, tanto cliente PF quanto PJ. Primeiro, eu tenho que conhecer ele, tenho que entrevistá-lo, tenho que conversar com ele, estar próximo dele. Então, o Santander preza muito por isso. Eu prezo muito por isso, como pessoa. Que nem eu falei, não vou sair desenvolvendo, eu vou ter que ter um senso crítico. Então, essa conversa é importante. Uma vez que eu tenho as dores, como é que eu atendo esse cliente para resolver as dores dele? Então, quando a gente vê muito falar de personalização, hiperpersonalização de atendimento ao cliente. Quando a gente fala aqui no Santander que o cliente está no centro, a gente quer garantir que ele, de fato, tem um atendimento personalizado. Então, atendimento mesmo pensando no contexto do cliente. Para eu conseguir ter um atendimento pensando no contexto de vida deste cliente, que eu tenho conversado,
dado por si só e de uma fonte única, ele não vale muita coisa. Dado é um commodity, né? Então, assim, hoje qualquer pessoa tem acesso ao dado do Open Finance, digamos assim. Qualquer participante, né? Que está apto ali ou que passou pela aptidão. E a gente sabe que, inclusive, para passar por esse processo hoje é extremamente facilitado. Sim. Como o caso das ITPs. Então, commodity. Quando eu pego esse dado e cruzo com as informações que eu tenho dentro da minha instituição, associada a outras fontes, e aí sim eu entendo o contexto, porque o dado isolado também não traz contexto. Aí sim eu consigo ter uma conversação personalizada com aquele cliente. Então, acho que hoje, inclusive essa palavra você deve estar vendo muito, principalmente por causa da inteligência artificial, que é essa visão contextualizada, né? Para a gente ter contexto, a gente precisa de múltiplas fontes de informação para a gente entender outras variáveis ali. Putz, o cara gastou muito mais dinheiro aqui, mas ele tem esses investimentos, ele está fazendo um trade ali do outro lado, pediu seguro ali do outro para fazer uma viagem. Então ele está nesse momento de vida, vou conversar com ele desta forma. Eu estou ouvindo muito o pessoal falar de qual é a melhor próxima conversa ou melhor próxima ação também. Isso, eu tô vendo essa tendência aí ultimamente de justamente saber, por conta de ter mais contexto, qual é o assunto que eu deveria puxar com esse cliente aqui, ou qual a oferta eu deveria fazer para ele, mas realmente municiado desses pontos de vista todos, para, de fato, ter algo relevante a dizer ou oferecer para ele. Né? E que não ofenda, né? Porque, pensa assim, se todo mundo tem informações, sabe? Também se eu busca tentar saber seu contexto para estar conversando com você, imagina que todo mundo fica ali, cara, sei lá, Gabriel, tô vendo aqui que você tá com a dívida, sai, eu já... Tinha que tentar saber se eu deveria falar com ele, né? Exato. No momento, se eu deveria, né? Exato. Por isso que eu acho que o Santander tem um diferencial, porque assim, além essa questão de informacional de dados, quando a gente une aqui dados de investimentos, dados de seguros, dados de financeiros ali, bancários, é importante aqui eu saber como é que eu converso isso com o cliente e como é que eu converso isso pensando em uma omnicanalidade, né? E aí, acho que o Santander, ele preza muito por essa questão do cliente que está lá na loja resolvendo alguma coisa, no digital, etc. Então, a gente consegue abraçar ali o cliente em diferentes canais e também pensando um pouco no momento dele. Eu tenho até um exemplo ali que a minha gestora de conta, a Eliane, eu até puxei minha prima. E o Santander ele tem uma coisa muito forte que eu gosto, que é assim, cara, o cliente tá com problema, vamos resolver, né? De qualquer jeito, assim. E não tem problema, assim. Então, por exemplo, minha prima falou, cara, eu tô com um problema no banco X, preciso viajar, não tô ganhando limite, eu tenho uma empresa, além do meu trabalho, eles não estão considerando a minha receita da empresa por causa disso. Aí, beleza. Aí eu falei, não, calma aí, então. Eu já liguei pra minha gerente, falei, gerente, tem uma pessoa não cliente aqui, minha prima, resolve para ela aí o problema. Ela pegou, a situação dela realmente era mais complexa para você fazer uma comprovação de renda e tudo mais. Sim, sim. E aí só que ela foi batendo nas mesas, eu também bati nas mesas, resolveu. Aí minha prima puxou um colega dela que era de fora, que tinha vários patrimônios lá fora, também veio para cá pro Brasil, não conseguia comprovar e tudo mais, para obter um crédito, Então, aí a gente chamou também ela bateu em cada porta ali. Embora o processo digital ainda não estava, vamos dizer assim, maduro o suficiente no ecossistema como um todo para identificar essas garantias, patrimônio, etc., a gente pega um ambiente físico complementando e a gente consegue destravar muita coisa ali. Aí, então, essa pessoa também abriu conta, então ela foi puxando, assim. E muita gente acha que... eu, particularmente, tenho muito essa visão, assim. Se eu não vejo disponível no site, eu acho que nem dá. Eu fico com receio de, vou ligar no telefone para tentar pedir uma ajuda aqui. Será que vão considerar? Se já não consideraram, ou outro não considerou, ou não tinha essa possibilidade ali, falar, se fugir do processo eu não vou nem tentar. Mas eu tenho visto que essa resolutividade humana, ela tá até acontecendo mais, tem mais gente investindo nisso como um diferencial, né? Pois é. E acho que esse é um grande diferencial do Santander. E muito essa questão do processo, assim, porque o Santander, ele pensa em resolver a dor do cliente. Então, o cliente tem um patrimônio lá, cara, mas a gente não tem um processo hoje no sistema que a gente identifica isso, né? O que eu faço aqui para garantir que eles resolvam o problema dele ali de crédito? Alternativas e tudo mais. E eu acho que isso hoje, um chat, ele não conseguiria resolver de forma automatizada.
Tem que ter uma pessoa ali na ponta que vai pensar em alternativas que hoje, por exemplo, não é contemplado num sistema para poder fazer. Por isso que eu acho interessante a omnicanalidade, saindo da visão romantizada de omnicanalidade, de forma pragmática, resolver o problema do cliente. Por isso que eu gosto de falar de Open Data em resolver o problema do cliente. Uhum. Agora, para você, uma das partes que me deixa mais curioso é, se você quer resolver o problema do cliente, são milhões de problemas diferentes, situações diferentes, dados que você poderia ter. Por onde que você começa e como é que você lida com a certeza de que você não vai resolver todos também, né? Ou alguns que você não vai resolver, porque imagino que tem que equilibrar isso, né? Não, realmente, não é escalável, né? Digamos assim, você fazer um atendimento super personalizado para eu digo assim, não, e outra, também não só questão de personalizado, mas vai ter um problema super específico. Sempre vai ter um problema específico que você ainda não está preparado para resolver ele, assim. Exato. Por mais que você vá construindo tubulações que mandam dados, etc., a gente, como usuário, a gente é bom em criar situações que estão fora, né? Sempre vai ter isso, né? Não, exato. Então, exatamente, nesse aspecto, com situações muito específicas, realmente não tem essa escalabilidade ali de atendimento, porque aí entra um humano, mas aí a gente tenta... A gente tem duas estratégias aqui, né? Uma com dados, para a gente tentar atacar a maior parte dos problemas do cliente, e isso aí entra, assim, a bagagem, e aí eu digo bagagem de uma empresa. Então, quando você pega uma empresa global aqui, que tem uma bagagem, um ativo de conhecimento quanto aos problemas específicos que estão surgindo, a gente transforma isso em formas da gente tentar fazer com que o cliente consiga se auto-atender. E aí, que nem você falou, poxa, se eu acesso ali o aplicativo, se tem lá, eu entendo que tem, se não tem, não tem. Uhum. Então, assim, quanto mais a gente consegue absorver nesse canal um autosserviço, melhor para o cliente, porque ele entrou lá, resolve, acabou o assunto. E aí, essa base nossa, por isso que é uma coisa que, dentro da minha área ali, eu atuo bastante com o time. Que é a questão dessa base, a base intelectual ali do que a gente está vendo de problema. Não é sobre eu receber um problema, resolver e dia seguinte pegar o próximo. É sobre resolver um problema, pegar um problema, resolver e enriquecer minha base de conhecimento para que eu consiga criar serviços ali de autoatendimento para que no futuro a gente consiga estar cada vez mais escalando problemas específicos. Hoje, como é que vocês olham para os dados em si? Porque tem de Open Finance, deve ter de outras fontes também, mas vocês têm uma abordagem que vocês... O que nasce primeiro, né? Assim, beleza, você vai olhar para a pilha de problemas ou reclamações e a partir daí ver onde dói mais e aí a partir disso procurar os dados, ou você olha para as fontes de dados e vê o quanto está sendo usado ou não, ou tem um outro lugar. Queria entender um pouco dessa lógica, assim, por onde vocês começam e como é que você vai organizando ali a área também, para depois a gente falar, por exemplo, dos resultados que vocês estão tendo com Open Finance, por exemplo. A gente tem esses dois fluxos, na verdade. Um que a gente vê o que está por vir, ou vê os dados que a gente tem à disposição e pensa em como isso pode gerar o valor para o cliente, gerar boas experiências para o cliente, seja PF ou PJ. E outro é conversando com o cliente continuamente. Então, a gente detectando as dores deles, coisas que às vezes a gente não está enxergando. E que para mim é uma das coisas que eu mais valorizo o que eu não estou vendo aqui, né? Porque uma coisa é eu pegar os dados, acho que botar os dados na mesa aqui, a gente vai ver muita coisa. Mas assim, o que eu não estou vendo, né? E aí acho que essa parte invisível, digamos assim, para mim só é no dia a dia ali. Por isso que a gente tem que potencializar cada vez mais a ponta com o cliente ali para entender o dia a dia do cliente. Uhum. E aí é legal que você pega ali o Santander tem uma iniciativa onde o gerente de conta PJ, ele vai na casa do PJ ali, PJ normalmente, PME, para conversar com ele fisicamente. Ali, cara, como é que eu extraio informação do que o cliente está com dor, o que ele está precisando sobre o Open Finance, sobre qualquer outro tema de informacional. O cliente muitas vezes não sabe o que é o Open Finance, né? Mas pensa que uma vez que ele tem uma dor ali, com certeza vai ter dado envolvido no meio para a gente conseguir resolver aquela dor. Então, isso é importante a gente manter esses dois ciclos aqui. E isso é a responsabilidade ali do meu time e dos meus colegas também para a gente estar fazendo que isso aconteça. Legal. Bom, vamos entrar em Open Finance, cara. Vamos tentar entender um pouco de como é que tá a atuação de vocês. Eu sei que vocês têm um destaque super relevante na PJ, na PF também estão com bastante ação. Queria entender um pouquinho
dessa trajetória aí, do que vocês têm feito. Você está próximo ao quê? 1 ano e meio, alguma coisa assim já no Santander. Mas entender um pouco dessa trajetória, o que você consegue dividir para a gente também. A gente tem há mais ou menos 2 anos e meio ali. O time de Open Data ele foi bastante fortalecido nas figuras ali da Joyce, do Ariel, do Ohira, junto com o time do Minato, que inclusive grandes profissionais ali que eles mudaram o ponteiro dentro dessa visão. Legal. Até então, acho que como muitas outras instituições estavam vendo isso como regulatório. Tenho que atender o Open Finance porque saiu a norma e fim de papo. E aí esse time veio para mudar essa visão, pensando no cliente, assim, como é que a gente gera valor a partir dessas informações, né? Então, aqui entra botar o livro embaixo do braço e sair evangelizando. Então, o time fez um trabalho há 2 anos atrás, mais ou menos, de definir uma estratégia centrada no cliente, claro, para pensar em como é que isso aqui que a gente está atendendo no regulatório, a gente vai fazer a diferença na vida do cliente, em diversos aspectos. PF e PJ. Então, aqui um trabalho hercúleo ali do time para conseguir falar com todas as frentes, todas as áreas de negócio, mostrar o que estava disponível, mostrar visão mercadológica, mostrar o potencial, tangibilizar isso com números e falar assim, olha, a quantidade de clientes que poderão ser impactados com isso, com isso, com isso. E aí as áreas começaram a enxergar essa estratégia como essencial para o próximo passo aqui do Grupo Santander como um todo. Então, foi um trabalho muito forte ali de evangelização. Foram diversas oportunidades mapeadas e isso priorizado ali a nível estratégico de toda a empresa para a gente garantir que a gente mudasse o ponteiro. E aí a gente adotou diferentes estratégias ali, tanto para PF quanto para PJ, dentro do escopo informacional quanto no escopo transacional. E aí são vários cases aqui que a gente pode até ir trocando. Boa. Eu queria entrar um pouco nisso, assim. Aí você escolhe aí quais você quer contar, mas eu lembro que eu tive, no início desse trabalho que você comentou, eu tive a oportunidade de ir numa... foi uma live que a gente fez lá no Santander, e aí para contar um pouco do que o mercado estava fazendo, de case, falou assim, ó, pessoal, pode vir para provocar mesmo. E eu lembro que eu falei, nossa, pessoal, tem que estar rodando mesmo esse negócio, pega um Web Motors da vida e, cara, esse negócio cheio de usuário e o cara querendo financiar, ele compartilha dados, ele faz... Eu fiquei assim, olha, fiquei assim, super animado, falei assim, olha, quantas propriedades digitais vocês têm em momentos contextualizados ali para pedir informação pro cara, que esse negócio funcionaria super bem, assim. Até hoje ainda acho que valeria muito a pena criar algumas coisas assim para conseguir consentimento assim fora do mercado, mas assim no ambiente mar aberto e tal, mas eu ainda não vi muita gente fazendo, mas acho que vai chegar a hora desse negócio acontecer. Eu queria ouvir um pouco então desses casos de uso que vocês estão tocando, assim, o que vocês têm feito, tem um pouco de Open Finance também junto com força comercial, como é que vocês estão trabalhando? Tá bom. Acho que primeiro, até antes de ir para a força comercial, a gente queria garantir que a gente habilitasse o valor para o cliente ali, né? Antes da força comercial até, enfim, sugerir ali, abordar com alguma coisa. Porque uma coisa ficou clara para a gente, o cliente quer algum benefício. E a gente sabe que a jornada ali, muitas vezes o cliente fala, não vou fazer isso agora não, vou fazer para depois, é de consentimento. Então a gente entende que para um cliente querer seguir aquela jornada, ele tem que enxergar, ele tem que entender o que ele tem em troca com isso. Então, a gente fez um trabalho, vou dividir aqui em 2 frentes, né? O informacional e o transacional. No informacional, primeiro a gente teve um trabalho muito legal da gente entender o contexto de vida do cliente, envolvendo categorização. E aí na figura ali do Rafael Gregório, do Pantiga também, grandes profissionais de tecnologia que eles pegaram isso, colocaram embaixo do braço e entenderam o cliente. E aí olha que legal, teve um case ali dentro que me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente pensa que o banco fica
focado na receita, no lucro e etc. E um dos cases que tem lá é, por exemplo, se o Gabriel gastou mais de 40% em farmácia, ele é um cliente vulnerável que eu tenho que, inclusive, avisar lá nas agências, que a gente chama de lojas, para não ficar colocando produto para ele. Pode ser que ele esteja passando por uma situação mais difícil, mais complicada e tudo mais. Então, acaba que dentro das lojas eles identificam que é um cliente vulnerável a partir de uma categorização dos dados do Open Finance, de um cliente que está gastando muito em farmácia, por exemplo, para poder proteger aquele cliente. Então, quando eu vi isso, eu fiquei bem motivado, porque eu vi, cara, legal, a gente tem a possibilidade de tanto proteger um cliente, e eu acho que esse é um diferencial também do Santander, quando você pega em termos de segurança, e aí não só segurança tecnológica, para poder escalar em termos de tecnologia, mas também a segurança pro cliente, é algo super valorizado lá dentro. E assim como, claro, a gente entender qual é o contexto de vida para a gente estar ofertando diferentes produtos ali. E aí, dentro desse aspecto de entender o contexto de vida, é a gente entender isso como complementar ao como é que eu vou tratar ali uma oferta de crédito para ele. Então, como é que eu vou executar ali um modelo para poder calcular qual é aquele crédito do cliente. Então, quanto mais informação eu tenho, por isso que a gente fala de Open Data, então de bases externas, fora do Open Finance, do próprio Open Finance, do próprio Open Insurance, o que eu consigo utilizar aqui para entender melhor o contexto dele, para ofertar a taxa justa para ele. Então, aqui começou uma conversa bastante forte ali com a frente de crédito para a gente estar fazendo essa personalização de oferta. Outras coisas também, então, identificando ali que, por exemplo, o cliente, a gente tem um cartão free lá dentro do Santander, onde ele não paga taxa, então o cliente está pagando a taxa lá fora, então a gente consegue falar com o cliente da possibilidade dele não pagar uma taxa. Então a gente estimula, inclusive, um dos princípios da resolução conjunta, que é a inclusão financeira. Então o cliente entra aqui com maior facilidade. Então a gente trabalhou essa conversação e começamos a trabalhar essa oferta personalizada para os clientes, além da proteção diretamente com as lojas. Isso atrelado também ao escopo de investimentos. Então, a gente tem ali toda a força de investimento do AAA e tem uma força muito poderosa, que é um outro fator também motivador para mim ali no Santander, que são as coligadas. Então, pensa que o Santander tem ali um ecossistema enorme de dados, que são dados externos também que a gente considera, porque quando a gente traz para fazer essa avaliação, né? Então, por exemplo, tem a GetNet, tem a Toro. Então, foi o que eu falei no início, assim, uma vez que a gente tem os dados Open Finance, mais Open Insurance, mais bases externas, mais de coligadas, eu entendo muito mais o contexto desse cliente para estar fazendo essa oferta de valor. Mas isso não bastava para a gente, assim. Então, a gente fez essa força, tratamos com o time de crédito, aí começamos a tratar com o time comercial. Beleza, agora a gente consegue fazer uma oferta personalizada para o cliente e contextualizada. Agora, a gente quer também, além de trabalhar toda essa frente, a gente queria expandir isso e ir para um escopo cada vez mais transacional ali para o cliente. Então, aí em 2021, ali, 2022, começou também a discussão, né, do ITP. E aí a gente, com toda essa agenda que a gente tem visto bastante intensa sobre transação de pagamento, a gente pensou como é que a gente une dado com pagamento para favorecer ali também o cliente numa tomada de decisão, para fazer uma gestão de caixa dele, para evitar que ele pague taxas de juros ali. Então, a gente começou também a virar para o cliente ali, com cases ali, trazendo dinheiro dele, para ele poder fazer a gestão financeira PJ para o cliente PJ, para fazer a gestão de caixa. Dentro da perspectiva do BaaS, de Bank as a Service, parceria junto com a SAP, que o Santander tem desde 2022, salvo me engano. Mas então, se o cliente Santander ele entra lá, ele tem um módulo ali de tesouraria para fazer um cash pooling, para fazer tudo isso já utilizando o Open Finance associado a outras coisas. Legal. Então, todos esses cases a gente começou a materializar. Como eu falei, a gente não queria só ficar na oferta personalizada, a gente queria prover uma experiência para o nosso cliente também, dentro de diferentes canais. Uma unicanalidade, a gente fala disso, né? Então, da agência, num SAP, que seja para um cliente PJ, numa ligação, no aplicativo. E aí o aplicativo também entrou uma gestão financeira bem forte no Santander. Inclusive, uma visão global, então a gente é o primeiro aqui do mundo, digamos assim, do Santander a estar provendo a experiência multibancarizada, até diante dos avanços aqui nossos, para o cliente estar conseguindo fazer uma gestão financeira, vendo seus saldos, fazendo cash pooling, vendo os débitos ali, os créditos.
Tudo isso dentro do aplicativo. Os cartões também, as faturas, para ele poder tomar uma decisão cada vez mais inteligente. Eu ia comentar com você que fica na minha cabeça o seguinte: quando a gente fala de omnicanalidade, ou como é que esses dados vão ajudar a ter contexto em várias pontas ali, logo vem na minha cabeça o desafio tecnológico também desse dado estar disponível, inteligível, vamos dizer assim, organizado, que dê para consumir, etc. Porque a gente viu que, para muitos, foi uma situação adversa que foi conectar as informações todas internas para expor através do Open Finance. Então, esses dados talvez não estavam se conversando internamente por desafios também tecnológicos, né? Como é que foi um pouco isso? E se vocês tiveram que fazer esforço, como é que vocês também provaram valor antes, igual você falou, de testar a hipótese, antes de sair conectando informações de coligadas, de fora, etc. Porque realmente minha cabeça sempre fica pensando numa base de dados, pensando um grande tabelão, assim, né? Você fala assim, cara, vou sair jogando variável aqui para direita, aqui, esse negócio não vai ter fim. Como é que é um pouco disso também? É uma boa pergunta. A gente teve um desafio muito grande tecnológico. E aí, que nem eu falei ali, muito time do Ohiri e do Minato, eles também, cara, bastante crédito aqui, até chegar num nível de maturidade que a gente conseguisse avançar. Mas, primeiro, acho que além da gente não ter esses dados, né, num primeiro momento, de forma consolidada de múltiplas fontes internas, a gente tem a questão da padronização desses dados, né? O Open Finance, uma vez que ele vem, ele tenta trazer uma nomenclatura, um formato único, uma conversa única entre todas as instituições. E a gente sabe que cada instituição tem sua especificidade. Então, quando você entra... E aí foi legal, como eu passei no Banco do Brasil, no Santander, e numa fintech, numa ITP, você vê um pouco das diferenças aqui. Porque quando você está falando de uma transmissora de dados, então ela tem que botar muita energia nisso para garantir que isso aconteça com a qualidade, com toda a questão de monitoramento do Open Finance. É muita energia e que o time tem que garantir essa qualidade. Eu fico com a sensação que isso... Não, acho que a última palavra que você disse aí, continuamente, né? Porque não é... Coloquei de pé e tá resolvido, né? Não dá para piscar o olho. Não dá para... Tem que organizar direitinho as férias do pessoal, porque senão pode tocar telefone aí. Não, e alguém mexe em um sistema que reflete no outro, que de repente reflete aqui no Open Finance, a gente detecta. Então, a gente tem que detectar de forma proativa, cada vez mais proativamente, antes de ser pegar ali num monitoramento e impactar um cliente. Então, a gente tem muito essa preocupação. Essa preocupação demanda energia, mas, mais uma vez, a gente tem ficar atento para não impactar o cliente. Então, assim, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande para garantir essa estabilidade, que envolveram vários testes, várias ferramentas, várias modificações ali de arquiteturas que o time trabalhou bastante e conseguiu hoje ter, sim, um sistema estável e escalável. E global, que depois eu vou até falar um pouco ali, né? A gente tem até o projeto Aperta Global do Banco Central, então acho que a gente tem o potencial. Quando você pega uma instituição que uma vez que colocou muita energia em segurança, arquitetura, você tem um potencial muito grande de segurança para o cliente, de onde o dinheiro dele está. Questão de escalabilidade para uma grande empresa, assim como potencial global, visto que pode ser que haja conversas globais ali futuramente. Então, dito isso, também aí a gente pega essa grande, você falou, uma grande string ali de informacional, grande tabelão, né? E aí aqui entra essa segunda etapa, que acho que é muito mais produto, negócio, que a gente tenta fazer um trabalho aqui de organizar esse portfólio com que também as áreas consigam proativamente pensar nas suas estratégias. Ao invés de ver um grande tabelão, ver assim, contextos, frentes, segmentos. E aí entra na especificidade de cada instituição também, que é você entender qual é a nossa estratégia, quais segmentos a gente quer ali estar trabalhando mais forte, como é que a gente quer ofertar para quais segmentos. E aí a gente pega assim, esse tabelão e transforma nisso num autosserviço ali mais conversacional também com as áreas de negócio. Então, a área de negócio consegue entender, cara, eu tô com essa estratégia, e aí, time? Ou então ele consulta ali, entendi, aqui tem uma oportunidade, aqui tem um risco.
E entra também esse papel evangelizador contínuo, que também não dá para piscar o olho. Isso aí, você acha que a vitória já veio, mas é aquelas corridas que tem que ficar até o último segundo ali. Exato. E assim, dado esse cenário, vocês avançaram muito na PJ, onde nem tudo tá às mil maravilhas, né? Então eu queria saber um pouco do lado de vocês também, como é que é como um grande player que está consumindo essas informações, o que já está dando para fazer, o que vocês estão vendo de legal, assim, para o consumidor de vocês também, e o que vocês acham que ainda tem uma oportunidade para a gente melhorar, porque eu acho que a gente, todos participantes e Banco Central também, entendem que a gente tem um espaço aí para melhorar na PJ, né? Uhum. A gente, primeiro, a gente tem um cenário hoje no mercado brasileiro que a gente até tem muitos bancarizados com PF, a gente tem muitas empresas ali com múltiplas contas. Só que a gente enxerga que, embora a quantidade seja elevada ali desses players com acesso digital, com aplicativo e com contas, eles não são bem atendidos ali, de forma geral, no sistema financeiro. Até a Ingrid Bar, feliz, a minha colega, você conhece também, ela falava uma frase que eu gosto, que é assim, a gente tem um X número ali de bancarizados, porém a gente tem um número muito grande também, dentro desse percentual, de subfinanciados, que ela chamava. Uhum. Que são quem está com o aplicativo, quem tem acesso, mas, cara, não usa os serviços financeiros. Ou, no máximo, coloca um dinheiro ali, faz um pagamento, faz coisas básicas. Então, não usufrui de tudo que o sistema financeiro tem a ofertar. E acho, até fazendo um asterisco para essa galera aí, que a gente está numa fase que muita gente nova entrou na época da pandemia e que agora que tem um histórico legal dessas pessoas usando o Pix nessas contas, tem uma grande oportunidade de tirar esse problema do financiamento dessa parcela da população, né? Porque, vamos dizer assim, vamos botar um exemplo bem simples. Se antes da pandemia essa pessoa estava invisível porque ainda não era bancarizada, bom, agora ela já tem 3 anos que ela está usando o Pix e, de repente, eu posso fazer alguma coisa por ela, dado que talvez eu não conseguiria no primeiro ano dela, né? Sim, verdade. Mas algumas pessoas já trouxeram esse tema e eu acho que é relevante. Aí talvez a gente consiga fazer uma nova inclusão aí de mais pessoas também nesse sistema aí para receber crédito e tudo mais. Por isso que é importante a gente enxergar múltiplas fontes de informação, né? Porque se a gente até depender do Pix, é exatamente que nem você falou ali, que a gente vai olhar, ok, como é que está o uso de Pix dele. Principalmente empresas que nasceram recentemente. Mais uma vez, você olha outras informações, inclusive investimentos ali. Por trás da empresa, a gente tem pessoas, né? Sim, sim. Então, você consegue ampliar o escopo ali de oferta quando, às vezes, parece limitado. Mais uma vez, o que eu não estou enxergando aqui? Acho que essa é a pergunta do dia que quem trabalha com dados deveria estar fazendo. Uhum. Porque a vida do cliente não se restringe àqueles dados que você está vendo. É muito mais amplo e são coisas que você não está vendo também, que você deveria estar prestando atenção. Então, essa é uma pergunta ali que a gente tem diariamente para definir uma estratégia. E o cliente PJ, a gente entende que ele tem um potencial de ser cada vez mais bem atendido. E aí eu digo por diferentes ângulos, né? Quando a gente fala de uma empresa grande, a gente está falando que está usando um ERP na ponta. Então, como é que a gente entende ali quais são as dores deles? Eles já têm um atendimento mais, vamos dizer assim, robusto por causa das ERPs, por causa das vans. Mas mesmo assim, como é que a gente pode atender? Então, essa parceria com a SAP, por exemplo, esse módulo de tesouraria é uma frente ali de Bank as a Service, onde a gente busca exatamente tentar cuidar desses clientes. Aí é legal, porque aqui de uma perspectiva, então a gente está falando de PJ grande, que hoje tem uma plataforma ali que utiliza, e tem os PJs menores, que eles normalmente dependem ali do internet banking, de uma plataforma de mais rápido acesso, mais fácil acesso, mas que também merece uma gestão financeira cada vez mais qualificada para tomar uma boa decisão, uma oferta de crédito mais contextualizada. Aqui tem um espaço muito grande, que é onde, ao meu ver, o Open Finance tem um potencial enorme de estar trabalhando, que é de tentar entender melhor o contexto deles, principalmente são empresas mais jovens, para poder estar fazendo uma oferta, incluindo eles, tirando eles do subfinanciamento, para eles poderem estar
cada vez mais usufruindo, que aí é o princípio do Banco Central, melhorar a eficiência do sistema financeiro. Então, a gente aqui tem focado bastante como é que eu vou trabalhar com esses clientes. E, mais uma vez, a gente aprendeu que para a gente sair do tabelão de dados, a gente tem que conversar com os clientes. Então, assim, premissa, conversar com os clientes, falar com eles. Então, a gente tem um time ali de PJ muito forte também, com a Érica Antipov, onde ela busca bastante estar falando com os clientes, buscando essas dores, buscando oportunidades, conhecendo também do Open Finance, para a gente poder estar melhorando essa experiência. E isso a gente tem feito com a gestão financeira PJ ali, dentro dos nossos canais, com a possibilidade ali também de trazer um dinheiro, de poder fazer os pagamentos ali dentro, verificar os seus débitos, verificar os créditos, tudo isso dentro do nosso canal. Então, isso favorece ali o cliente com a segurança de estar dentro de uma infraestrutura tecnológica robusta e segura e escalável para qualquer tipo de cliente. Então, aí a gente fecha dois loops aqui com experiências que a gente entende que tem oportunidades de evoluir bastante. E estamos fazendo isso, conversando com os clientes, mas que a gente entende que isso tem sido primordial. E por isso a gente garantiu ali que a gente liderasse durante muito tempo, e hoje lideramos dentro dos incumbentes, toda a frente de PJ em número de consentimentos. E eu acho que assim, não só a questão da liderança, mas foi um crescimento relativamente rápido, né? Tava numa posição, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas olhando de fora, era como assim, cara, ligaram alguma coisa lá no Santander, na PJ, porque começou a crescer muito rápido essa frente, assim. Essa foi a impressão para mim, assim, olhando de fora, só acompanhando pelos números, sabe? Foi. Não, e mérito do time ali PJ junto com o time de Open Data, porque eu até brinco aqui que quando o pessoal tava falando sobre, poxa, a adoção do PJ, etc., eu falo, o pessoal tava indo com a farinha, a gente tava voltando com o pão, que a gente tava acelerando aqui experiência e buscando extrair o valor com o que tinha em mãos. Muito forte. E tava dando resultado, tá dando resultado. Então, isso chamou a atenção do próprio regulador. Então, o Banco Central, a Febraban ali, o pessoal começou a entender que, cara, legal, o PJ tem oportunidade, Santander está olhando para os clientes, eles têm muito a contribuir aqui nessa frente para a gente potencializar. E agora, não é à toa que o cronograma está priorizando o PJ, melhorias Sim. PJ, e muito com base no que o Santander tem liderado e protagonizado. A minha visão é que o Open Finance, no geral, ele deveria ser melhor para PJ. Porque a complexidade da operação, a necessidade por mais informações, tomada de decisão. Então, assim, é como se a PF fosse um usuário comum e o PJ fosse um heavy user de serviços financeiros. Então, naturalmente, ele teria mais desafios para serem automatizados, melhorados, ou ofertas para serem melhoradas ali do que a pessoa física. Então, no momento que a gente tiver com o PJ indo bem, eu acho que aí dá para falar, assim, agora a gente está com esse ecossistema rodando mais redondo, assim. É uma ótima provocação, porque quando você pega um PF, embora a média ele seja de 6 contas, né? Eu vi a última pesquisa, 6,3, sei lá, contas por pessoa, acaba que um PF ali, ele tem os seus produtos, mas ele fica mais limitado ali no dia a dia, numa conta. Quantas vezes no mês ele entra nesses aplicativos todos aí? Exato. Eu mesmo tenho 40 contas, mas porque eu também sou um heavy tester. Aliás, a gente tá para acabar com esse problema aí, já vou soltar um spoiler, que a gente tá montando meio que num paralelo uma forma de você ter uma assinatura e ter acesso a todas as contas que você pode ver num lugar só, entendeu? Legal. Aí eu tô montando um negócio onde você chegar lá e falar assim, eu quero ver Pix, tá aqui, ó, Pix do Santander, do Itaú e tal, deixa eu ver, inclusive você pegar com número, assim, então assim, eu vou olhar o ranking de Open Finance. Uhum. Cara, o primeiro, o segundo, quem tá em primeiro? Esse aqui, tá, quais as telas que tem? São essas. Legal. Então a gente tá meio que juntando um pouco de dados com essa parte de jornadas, justamente para ajudar nessa avaliação de produto, assim, sabe? Bacana. Legal. Enfim, então quero ver um produtinho paralelo aí, cara. Quero ver, então. Eu quero ser um beta tester. Boa. Eu abro conta na conta também. 41 contas agora. Boa. Mas então, aí, como eu tava falando aqui, então é que nem a gente, nosso dia a dia aqui mesmo. Eu uso uma conta
2 ali no máximo. Agora, quando eu pego um PJ, que nem você falou, cara, de fato ele é um multibancarizado que ele tem mais produtos sendo utilizados, ele está fazendo um cash pooling com maior cadência. Então, tudo isso favorece, ao meu ver, isso que hoje, ao meu ver, assim como a gente falou dos subfinanciados, né, que não sei se a gente poderia criar um termo aqui do sub-open financiados, ou seja, que realmente PJ deveria ser o super financiado aqui dentro. Que é um pouco do que acontece no Reino Unido, é um pouco do que, vamos dizer assim, a PJ, ela já tem o Open Finance dela antes do Open Finance existir, né? Ela já tem ali as conexões, automações bancárias, ela tem as automações, é um mundo de conexão e automação que ele já existiu e ele pode ser muito beneficiado agora. Eu queria aproveitar do seu ponto de vista aí, como pessoa que participa dessa construção do Open Finance, e você já passou por diversas cadeiras e olhou de diferentes prismas para o ecossistema, assim. O que você acha hoje que a gente consegue, assim, primeiro, o que você acha do estágio atual que a gente está, quando a gente olha para indicadores, etc.? Eram números que você imaginava que a gente ia estar? Você era da turma dos mais otimistas, mais conservadores? Como é que você olha quando a gente faz esse saldo aí dos 5 anos? Eu vejo muita evolução. Acho que, principalmente no PF, acho que foi bastante focada aqui as ações e a gente tem resultados aqui concretos, né, de números de consentimentos, etc. Então, assim, também uma evolução de maturidade das discussões dentro do conselho, dos conselheiros. Eu vejo também que isso ao longo do tempo foi se adquirindo. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem muito espaço ainda para crescer. Assim, eu não fico confortável de onde a gente está hoje, porque eu sei do potencial que isso tem. Uhum. Então, quando a gente fala aqui da quantidade de consentimentos clientes PJ, a gente vê o potencial que isso tem. A gente sabe que a gente tem que trabalhar forte nisso. E como é que a gente pode trabalhar forte nisso? Primeiro, eu sempre faço uma crítica. Como eu sou de produtos ali, eu digo dos indicadores de vaidade, né? Uhum. Então, ao meu ver, muitas vezes a gente está colocando energia nesses indicadores de vaidade, ao invés de trabalhar dentro dos resultados ali de geração de valor para o cliente. Então, quando eu olho para os indicadores, eu tenho a mesma impressão. Eu não sei se a gente bota energia neles ou se a gente usa eles mais como retórica do que assim, talvez é o que está mais na mão que a gente consegue mostrar. Uhum. E eu fico com essa impressão, porque, vou dar aqui alguns exemplos. Quando a gente fala de consumo de APIs, é uma informação que ela quer dizer, mas também ela não quer dizer muita coisa, né? Ela é relevante, estão usando a API. Agora, como qualificar esse uso, se é um bom uso, se é um uso eficiente ou não certamente não tem espaço para melhorar, certamente, mas é um pouco mais difícil qualificar isso, né? Exatamente. Esse é um dos pontos que eu vejo como oportunidade. Você tocou num ponto interessante que o que a gente tem disponível, vamos colocar num dashboard. Isso é uma coisa. Mas outra coisa o que a gente deveria estar olhando de fato. E aí eu acho que uma das coisas é essa. Tipo, se eu vejo que os números estão aumentando de consumo de APIs, eu não sei se eu me preocupo ou se eu fico feliz. Exatamente porque a gente está... Poxa, será que tudo isso aqui que a gente está consumindo de infraestrutura dentro do sistema financeiro, a gente está gerando o valor que o cliente espera? E mais uma vez, eu conversando com o cliente, é isso que eu queria garantir. Para mim, ganha muito mais quem está consumindo menos e gerando mais valor para um cliente final, dando mais resultado, né? E aí, claro, como você falou, há a dificuldade da gente entender quais são esses resultados que as instituições fazem. O Banco Central ele até faz uma centralização desses resultados, né, periodicamente, para poder estar divulgando. Mas eu acho que o trabalho de eficiência é muito importante. E aí, aproveitando um pouco da bagagem que eu tenho, uma das empresas ali que eu trabalhei nesse meio do caminho, tinha ali o seu modelo de negócio, onde você paga até X consultas por dia. 4 consultas por dia, por exemplo. Aí você usa essa infraestrutura do Open Finance. E a gente viu que as instituições que usam ali o modelo de negócio otimizavam ao máximo as 4 consultas e geravam o valor no fim das contas. Então,
E aí você vai ver, inclusive, se você vê padrão, comportamentos ali de consumos, você pega essas empresas que monetizam infraestrutura por volume de acionamentos, você vê que elas consomem muito menos, assim, no geral. Porém, do outro lado, tem players que estão gerando valor em cima disso. Então, acho que esse equilíbrio entre eficiência e geração de resultado é algo importante a ser feito. E de que forma, né? Tem, inclusive, na própria resolução, a questão tanto do ressarcimento ali de infraestrutura. Uhum. Então, você tem esse limite, acima disso você ressarce outra instituição. Isso está lá na resolução, porém nunca foi aplicado. E para mim isso é essencial para a gente escalar, porque uma vez que eu vou pagar mais ali... Se eu consumir mais... eu vou pensar na geração de valor também, para eu tentar buscar esse equilíbrio. Até a própria discussão de... Assim, eu acho que tem mais coisas envolvidas, por isso que isso ainda não saiu. Mas quando a gente fala de mensageria, de webhooks, etc., são caminhos aí que eventualmente poderiam dar uma diminuída nisso, né? Porque eu imagino que vários casos de uso que consomem muito têm a ver com essa necessidade da informação atualizada ali, onde é que está expondo, etc. Porque tem alguns caminhos para ser mais eficiente. Uhum. Eu vou chamar toda vez que o cliente entrar no aplicativo, que aí quando ele entrar já está atualizado, ou eu vou fazer de um outro jeito, porque cada atualização eu vou receber, mas de repente a cada atualização, se meu cliente não está online ainda, eu vou chamar só no final do dia, porque eu não preciso, eu posso esperar. Mas o cliente, talvez, quando ele entra, não. Enfim, acho que tem várias regras aí para ser trabalhadas. Né? É verdade. A gente chama ali de um consumo inteligente, né? A gente botar uma inteligência em cima dessa ingestão. E com base no que você falou, o cliente acessa, tal horário, vou consumir. Então, eu identifico etapas ali que fariam sentido eu consumir. Porém, hoje o limite da forma que está... E muitas vezes eu tenho um cliente muito específico também, né? Um cliente que tem um extrato muito grande. Eu quero fazer um atendimento mega personalizado com ele, uma empresa muito grande. Talvez faça sentido, de fato, eu ter o ressarcimento. Cara, eu pago para eu consumir mais ali dentro da sua infraestrutura. Faz parte, é o que eu quero e é o que eu entendo aqui para o meu cliente. No caso de PJs, por exemplo, acho que quando esse negócio resolve, para ela faz muito sentido. Assim. Faz muito sentido. Eu preciso disso atualizado em tempo real o dia inteiro, que eu tô fechando caixa, eu tô olhando tudo. Então, isso aqui eu preciso a mais alta performance que eu puder, né? Exato. E agora que é um momento que a gente que eu digo a convenção tá priorizando o PJ, é um momento que eu entendo que para a gente escalar isso, é um momento interessante para ser revisto. Tanto a questão do rateio quanto a questão do ressarcimento. Porque hoje até o rateio ele é feito com base no patrimônio líquido das instituições e não há o ressarcimento, então a gente cria... Aí tem que ter um equilíbrio também de promover inovação e entrada de novos players. Então, assim, claro, tem que ser justo aqui. Por isso que eu falei, um determinado limite X, ok, acima e faz um ressarcimento. Talvez seria justo para, por exemplo, uma empresa que está validando o produto, crescendo, consiga estar aqui nesse nível e depois começa a ter que também estar monetizando, teoricamente, consegue também fundiar ali todo o ecossistema. Agora, eu queria que você me contasse um pouco, assim, que a gente está falando muito de Open Finance, mas tem um monte de coisa surgindo aí, né? Então, desde dos avanços do Open Finance, quanto de outros assuntos que estão acontecendo fora. O que está no seu radar aí? O que te chama mais atenção de mudanças? A gente está falando aqui ainda de o Pix automático que entrou agora, a gente está falando de Pix parcelado, estamos falando de portabilidade nova, correndo por fora, um monte de solução de AI, de tokenização, enfim, tem muita coisa acontecendo. Eu queria saber o que tem te chamado a atenção. Eu acompanho algumas postagens aí, estudos que você faz, leitura de finais de semana, etc. Então, saber o que tem te chamado a atenção nesse monte de coisa que está acontecendo. Assim. É uma ótima pergunta aqui. Isso volta até no que a gente falou da gente filtrar o que a gente coloca energia, né? Mas, assim, primeiro, tem esse movimento muito forte transacional que, para mim, aumenta aqui o leque de oportunidades para o cliente. Que nem um mapa de oportunidades, né? Quanto mais coisas a gente tem, mais oportunidades a gente tem. Então, eu vejo que aqui, dentro do escopo transacional, que nem você falou, tá vindo aí o Pix parcelado, tá na agenda o Pix offline, tem também a evolução do JCR junto com o Pix automático, tem a jornada otimizada. Tudo isso pensando muito no transacional e na experiência do cliente. Então, estou enxergando que
Eu não acredito numa feature isolada. O Santander não acredita numa funcionalidade isolada, assim como num dado isolado. Então, a gente entende que a gente está compondo essas funcionalidades que estão vindo para atender uma determinada dor de um cliente ou prover uma determinada experiência. É isso que a gente está fazendo. Se você me falar qual que você está olhando, não estou olhando uma, estou olhando um grupo de coisas para a gente fechar um pacotinho para os clientes. Que a gente fecha uma experiência, né? Então, seja para ele fazer ali um Pix automático e tudo mais. Então, isso é um ponto. E globalmente falando, aí tem coisas que a gente está olhando, como o próprio projeto Aperta ali do Banco Central. E aí, isso, como eu falei, a gente tem aqui o Santander tem um diferencial da questão global, onde a gente consegue explorar diferentes regiões. Isso que eu ia falar, isso, o projeto de uma interoperabilidade global de Open Finance é interessante para vocês também, né? É interessante. A gente está entendendo o escopo ali. Sei que tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte. A discussão em si lá dentro ainda não começou, junto ao Banco Central, tá para começar. Não tem, então, assim, participantes disso, né? Então, não tem nem como dizer que o Santander participa disso. Mas é interessante, porque a gente está falando aqui de unir diferentes regiões para atender uma dor específica de clientes PJ, a princípio. Mas esse escopo ainda está sendo aprofundado ali pelo time do BIS, né? Que está coordenando esse projeto. E aí é legal, porque aí o Santander também, a gente tem o Open, o movimento de Open, sendo iniciado em outras regiões. Então, aqui na América do Sul mesmo, a gente está falando ali do Chile, Colômbia, do próprio México. Então, todas essas regiões a gente consegue, aquele ativo intelectual que eu falei da gente ali, a gente consegue fazer essas trocas do que cada região está fazendo, está regulando, como é que isso está indo, para a gente poder tanto escalar a solução, tecnologicamente falando, quanto para ver o que a gente aprendeu aqui com os nossos clientes que poderia ser reaproveitado em outra região. Claro, considerando as características de cada região, as sazonalidades, tudo isso. Então, acho que esse é um diferencial do que a gente está olhando para o global. E aí tem diversos outros temas aqui, que aí já é mais Chapéu Leandro falando, tá? Mas eu vejo... Tem temas ali como... A gente já viu da questão dos recebíveis, duplicado escritural, então estou vendo vários movimentos também que podem se conectar para uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes. E uma vez que a gente consegue unir todas essas fontes, e aí não só de dados, mas de serviços, eu acho que a gente consegue fechar um pacotinho ali para os nossos clientes e potencializar isso que eu falei para você, que a gente está protagonizando o PJ e também buscando protagonizar cada vez mais no PF. Boa. Cara, pra gente fechar, a gente tá no finalzinho aqui, eu queria que você fizesse um balanço também do mercado nesses 5 anos. Assim, o que você viu de diferente, assim, participando em várias empresas, amadurecimento, a gente viu investimentos pivôs, a gente viu ações de grandes empresas, etc. E como é que você imagina que isso vai ficar para os próximos 5, assim, que dinâmicas que você imagina que possam acontecer no mercado a partir de tanta infraestrutura nova, a partir do amadurecimento do que já está disponível? Como é que você vê um pouco disso? Eu já até dividindo um pouco da minha opinião aqui, eu vi muito pivô, então começava de um jeito, ia para outro, vinha com essa abordagem e tudo mais. Hoje, quando eu falo dos provedores de Open Finance, eu acho que quase ninguém mais é um competidor direto um do outro. Acho que ninguém ali é um substituto perfeito, assim, cada um aborda de um jeito. As ITPs, quando você olha o tipo de cliente, o tipo de APIs que consomem são diferentes, não é a mesma coisa. E a mesma coisa para as instituições grandes. E algo que tem me deixado muito feliz, assim, é que todas as histórias podem ser contadas. Então, instituição que já era grande desde o início no Open Finance, instituições que viram como regulatório e depois cresceram, instituições que cresceram dentro de um nicho, grande, pequena. Cara, a história que você quiser, dá para mostrar, e no final do dia, para mim, o mais importante é isso. Vi que dá para fazer, sabe? Acho que isso é um negócio que tem me deixado bastante satisfeito. É uma ótima pergunta. Acho que falando de futurologia, né, com esses 5 anos que passaram e nos próximos 5 anos, eu vi, primeiro, falando um pouquinho do histórico, até para embasar os próximos 5 anos, eu vi uma mudança de postura do mercado
muito nesse foco de competição, que chama competição com cooperação, onde as instituições que até então não faziam muita troca, assim, se colocaram num sistema que, cara, a gente tem que fazer umas trocas aqui. Por vezes a gente está competindo, por vezes a gente está cooperando. Até fiz um mapa recente ali sobre os players que hoje estão no sistema financeiro ali dentro do Open Finance, ITPs, IPs, as próprias IFs. Aí é interessante que você vê um mapa assim de, cara, um ITP usando outro ITP por vezes, uma IF usando uma IP. Então, o que eu estou vendo aqui eu já via como tendência, mas vejo isso como potencializar cada vez mais, que é essa horizontalização de expertises, né? E aí você bem falou, você pega uma ITP, provavelmente com modelos completamente diferentes. Uma indo mais para investimentos PF, uma indo mais para informacional, outra indo mais para pagamentos. Então, eu vejo assim um potencial muito grande de essas empresas, a gente, assim como a gente faz dentro do Santander, de fazer uma solução com vários pacotinhos de funcionalidades para atender um cliente específico. A mesma coisa aqui, eu posso utilizar vários componentes aqui, juntar eles. Então, pego uma empresa que é especializada em alguma coisa. Pego outra empresa aqui que é especializada em alguma coisa e monto aqui um pacotinho de oferta para o cliente. Eu vejo essa horizontalização muito forte. Então, uma potencialização, principalmente de interoperabilidade entre as empresas de forma geral, cada vez maior. Para resolver alguma dor do cliente ou para prover uma nova experiência. E isso a gente vê até pelos próprios projetos globais, né? Então, quando a gente fala do próprio projeto Aperta ali, ou da questão de descentralização ali, de blockchain, de moedas cripto, etc., eu vejo aqui que a gente busca essa conexão entre cada expertise para prover essa experiência. Então, assim, acho que vai potencializar essa conversação, essa competição, potencializa-se. Junto com todos esses novos projetos, eu acho que também isso potencializa. Porém, com um grande alerta aqui que eu acho que é importante. A segurança. Então, a gente tem visto ali cases, por exemplo, no Pix, algumas coisas acontecendo que a gente tem que ter cuidado aqui. Sim. Então, eu gosto muito ali, por exemplo, a própria Fenasbac, ali, ela faz umas iniciativas dentro de um laboratório regulatório e eu vejo outras iniciativas dentro de laboratórios. Então, eu vejo que a gente só tem que ter cautela aqui com que a gente vai lançar um Go Live em produção do sistema financeiro e talvez algumas coisas colocar em laboratório antes disso seguir. Para a gente ter cuidado com tudo isso que está vindo, a gente gerar uma insegurança para os nossos clientes. E a gente sabe que uma insegurança hoje no sistema financeiro pode impactar milhões de pessoas que estão conectadas no sistema de pagamentos. Sim. E aqui a gente está falando de pagamentos. E aqui a gente está falando de dados. Então, me preocupa muito a privacidade de dados dos clientes, fora do escopo não monitorado. Me preocupa muito a gente produtizar e sair para a produção com tudo isso que está vindo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que sim fomentar a competição, mas sim também fomentar laboratórios ali para a gente garantir que o que a gente vai lançar é uma hipótese validada, tem segurança e escalabilidade. Claro, medindo aqui sempre, para não ficar travando muitas agendas. A agenda de inovação também. A gente tem que inovar. E acho que o Brasil é um protagonista, é um benchmark global por causa desse apetite. Então, assim, é uma faca de dois gumes aqui que a gente tem que estar gerindo constantemente. Mas eu acho que, visto o cenário que a gente tem hoje, cada vez mais horizontalizado, os laboratórios são essenciais. Aí até parabéns ali pessoal da Fenasbac que provê muito essa frente. E assim, eu gostaria que a gente continuasse inovando muito com esse cuidado e com a segurança e escalabilidade que a gente tem que ter para um cliente final. Boa, cara, excelente. Te agradecer pelo tempo aqui, pelo papo que a gente teve. Sei que vocês têm bastante coisa do Santander para a gente continuar conversando, mas te agradecer pela participação hoje, Leandro. Obrigado, Gabriel. Parabéns pelo programa. Espero voltar daqui a algum tempo, poder falar com todos vocês aqui. E continue com esse trabalho, por favor, porque eu ouço bastante. Boa. Gostei muito dos últimos episódios, quero continuar acompanhando. Sugiro, inclusive, o pessoal também acompanhar e ouvir aí. Boa, a gente não combinou, hein, galera, o merchan aí, mas já fica aí o recado para vocês acompanharem. Então, follow the money. Já fica até, inclusive, o recado aqui.
Tem a matéria desse episódio, então tem no nosso portal letsmoney.com.br e de todos os outros episódios que a gente está fazendo também. Então não deu para acompanhar, ouvir tudo, você já pode pegar ali em texto, acompanhar, então é multiformato também para você se manter bem informado. Obrigadão de novo, Leandro, pela participação. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.